Capítulo 29. O direito de amar. Era início de noite quando Marcelo e Flávia conversavam no refúgio doce e tranquilo do apartamento. Ela fazia um grande suspense, mesmo percebendo-o ansioso. Ele controlava a inquietude que sentia, ouvindo atentamente todos os detalhes que ela relatava. Então eu contei tudo. Ele fez uma série de perguntas e pediu para que eu passasse para uma outra sala. Disse que me examinaria, faria uma coleta para aquele exame preventivo de câncer e faria também uma outra sonografia. E aí? Perguntou, irradiando expectativa. Ainda bem que era um médico tão educado. Epa! Ai, credo, Marcelo, eu ali toda envergonhada, apreensiva por uma possível gravidez, e você diz isso? Protestou, fingindo-se melindrada. E pior, chegando aqui tendo de contar tudo para você. O casal estava sentado sobre as almofadas na sala, ao tom de uma música suave. Marcelo a puxou para perto, beijou-a com carinho e falou generoso. Não fique fazendo charminho com esse biquinho sisudo. Continua, vai. Está bem, eu me rendo. Então, continuou Flávia, fui para outra sala. Ele fez a coleta para o exame. Ai, que agonia. É dolorido? Preocupou-se ele. Não, dá uma espécie de cólica leve, mas dá uma agonia. E o ultrassom? Tornou interessado. Foi bem mais tranquilo, não apareceu nada anormal. Não estou grávida. Ah, que pena, reclamou com expressão marota. Nem brinque, Marcelo. Eu estava apavorada. Já imaginou eu grávida? Lógico que já. Seria magnífico. Para, disse empurrando ao brincar, mais séria e explicou. Ele pediu uma série de exames, diz que são procedimentos de rotina e me receitou um anticoncepcional que devo começar a tomar no próximo período menstrual. No entanto, até lá e por 2 ou 3 meses, se eu quiser ficar mais tranquila e não corrermos o risco de uma gravidez não planejada, o senhor, disse enfatizando de modo irônico, terá de usar preservativos, entendeu? Sim, senhora, respondeu, correspondendo à brincadeira. Estou falando sério, Marcelo. Tornou Flávio. Eu gostaria de planejar o momento de termos um filho. Você tem certeza de que quer ter filhos? Perguntou firme. Lógico que eu quero. Na verdade, eu desejo que nos casemos primeiro. Eu me sentiria melhor se fosse após o casamento. Pode me chamar de antiquada, quadrada. Não. Se é assim que você quer, eu aceito. Um filho precisará da nossa atenção, do nosso cuidado, carinho, amor. Creio que precisamos nos casar e estabilizar nossa vida a dois, para depois, com tranquilidade, programarmos e recebermos desta criança com tudo o que precisamos dar. Se acontecesse uma gravidez hoje, essa criança seria muito bem-vinda. Eu ficaria maravilhado. Mas sei que precisaríamos de muito esforço pessoal para oferecer-lhe tudo o que eu quero. Estou mais tranquila agora, confessou ela. E eu estou com fome. Vamos sair para jantar? Depois a gente volta para cá, como quiser, concordou a noiva de imediato. Enquanto jantavam, Flávia lembrou-se e perguntou: o que aconteceu lá na empresa? Nunca o vi alterado com situações de serviço. Você estava tão nervoso? Aconteceu tanta coisa, comentou, parecendo cansado e evitando falar sobre o assunto. Ah, eu comecei a falar com seu pai sobre nos casarmos para ele se acostumar com a ideia e ele quis saber a noiva. Acho que ficou satisfeito. Por que será? Desde a primeira vez que o conheceu, ele ficou muito impressionado. De lá para cá não teve um só dia que não falasse o seu nome, sempre com elogios rasgados. Nunca o vi tratar outra pessoa desta forma. Ele gosta muito de você e por isso deve aprovar nosso casamento. Aliás, se não fosse por você, aquela empresa estaria quebrada.
Creio que conquistou o respeito dele pela sua capacidade, empenho e atuação. Por isso não estranho o fato dele deixar a presidência para você e de te dar um maior número de ações. Marcelo ficou calado e muito reflexivo. Pensou nas coisas que Renata falou sobre a irmã. Lembrou-se do beijo e da maneira sensual com que tentou persuadi-lo. Depois de vê-lo por muito tempo com o olhar perdido e imerso em profundas ideias, Flávio chamou para a realidade Marcelo. Falou baixinho. Ele a olhou, ofereceu um leve sorriso e pediu: Desculpe-me, eu estava tão longe. O que mais aconteceu hoje? Tornou ela. Minha mãe ligou e me infernizou tanto, acabamos brigando para variar. Estou pensando em ir pessoalmente conversar com ela, disse Flávia. Talvez a dona Nicole tenha ficado com má impressão a meu respeito, pois começou a implicar com você depois que eu atendi ao telefone àquela hora da manhã. Com certeza ela quer que você se afaste de mim, não é? Marcelo a olhou surpreso. Era como se Flávia soubesse da conversa que ele havia tido com a mãe. Sabe, Flávia, minha mãe é daquelas pessoas conservadoras, moralistas. Mas eu não posso e não vou me sujeitar aos seus caprichos. Assim como ela acha que tem o direito de não me dar informações sobre a minha vida, eu tenho certeza de que não lhe devo satisfações sobre as minhas decisões. Falou sério e firme. Marcelo é sua mãe, ela quer protegê-lo. Se nós nos conhecermos melhor, tudo vai mudar. Não é isso, Flávia, não é só isso. O problema não é você. E para mim chega. Essa história já se alongou demais. Minha mãe sempre me tratou diferente, nunca me deu atenção, sempre foi distante. Nunca respondeu às minhas perguntas. Você quer só o nome do seu pai? Só. Veja, meu bem, tratava-o com carinho, pois percebeu Marcelo magoado. É provável que para ela isso seja algo muito vergonhoso. Se começarem a conversar, você não vai querer saber só o nome de seu pai. Vai fazer outras perguntas e ela não se sente preparada para isso. Procure saber por outros meios, através de sua tia, por exemplo. Elas receberam uma ligação que minha avó não está bem. Por isso minha tia está indo para a Itália. Isso também o deixou chateado, não é? Adoro minha avó. Já terminamos, quer pedir a conta? Perguntou Flávia ao vê-lo com a voz estremecida e cabisbaixo. Sim, vamos. Eles retornaram para o apartamento e ela procurava conversar sobre assuntos diferentes para afastá-lo daqueles pensamentos que o consumiam. Havia um brilho triste no olhar de Marcelo que ela nunca viu antes. Deitados sobre o aglomerado de almofadas, assistiam a um programa que passava na televisão. Pegando-lhe a mão e colocando-a entre as suas, Flávio acariciou quando ele a olhou e sorriu. Apertou-lhe o queixo e afagou-lhe a face, voltando a prestar atenção ao que assistia, deixando sua mão entre as de Flávia. Ela o entendia, sabia respeitar seus sentimentos. Assim permaneceram por algum tempo, até que Marcelo olhou para a noiva que adormeceu ao seu lado. Vê-la trazia-lhe uma profunda paz. Não devo ficar imaginando o que ela quer me usar, só por concordar com a proposta do pai sobre as ações e a presidência, pensava Marcelo. A Flávia não é gananciosa ou ambiciosa como a Renata. Com certeza, a Anete falou sobre a inveja, pois sabe o que a Renata é capaz de fazer. Admirando a beleza da moça que dormia, acariciou-lhe com ternura, acordando-a com um beijo. Sorrindo, brincou ao vê-la suspirar. Vamos dormir lá no quarto, bela adormecida. Levantando-se, Marcelo a ergueu e, ao vê-la em pé, puxou-a para um abraço carinhoso e beijou-a com todo o amor. Era muito cedo e ainda estava escuro quando Flávia acordou. Levantou-se silenciosamente e decidiu se arrumar, sem acordar Marcelo. Saiu do quarto com cuidado e fechou a porta para não acordá-lo, com algum barulho que pudesse fazer. Pouco depois, afagando a cama à sua procura,
Marcelo despertou e foi atrás da noiva. Desculpe se eu o acordei, surpreendeu-se Flávia ao vê-lo. Senti sua falta, não consigo dormir mais sem você ao lado. Então vou me mudar para cá, brincou ela alegremente. Minha casa, sua casa, respondeu satisfeito. Parado olhou-a por longos minutos em que um sentimento de indescritível felicidade o dominava. Marcelo não conseguiu dizer nada, até que ela perguntou, chamando-o para a realidade: Fiz café, vai querer, meu bem? Vou, mas antes quero os seus beijos, murmurou. Marcelo, estou pronta para... Interrompendo-a com beijos, ele a calou. Algum tempo depois, Flávia arrumava-se às pressas, reclamando moderadamente: Estou em cima da hora. Calma, vai dar tempo, ainda vou tomar café, disse ele rindo. Tenho que pegar algumas roupas minhas e... Trazer para cá? Interrompeu-a com satisfação. Isso mesmo. Riu com gosto. Passados minutos, lembrando-se de que aquilo poderia ser importante, decidiu contar para a noiva, enquanto tomava ligeiro café. Flávia, aconteceu uma coisa muito desagradável ontem, e eu quero que saiba. Porém, se achar que deve brigar, chorar, gritar, faça isso aqui e não lá na empresa. Quando estiver no serviço, mantenha as aparências. O que aconteceu? Ontem, quando você saiu da minha sala e deixou a Renata lá, eu me sentia mal com a discussão que vocês tiveram e... Marcela, ela vive me desafiando. Acho que chega, né? Espera, deixe-me terminar. Pediu, procurando ficar calmo. Você saiu e eu fiquei sentado na minha cadeira, enquanto ela falava sobre a reunião, mas depois ela... Ela o quê? Flávia, foi de repente, muito rápido. A Renata se aproximou, virou minha cadeira, segurou-me no rosto e me beijou. Contou ligeiro, aguardando a reação. Flávia ficou parada, concatenando as ideias por alguns segundos. Depois perguntou com tranquila aparência: Renata beijou você? Beijou, repetiu sem graça. A Renata beijou você na boca? Questionou mais firme, parecendo enervar-se. Eu tomei um susto e... Foi na boca, Marcelo? Insistiu irritada. Foi, Flávia. Eu tomei um susto, empurrei-a e levantei-me depressa. Fiquei enojado. Acabei xingando-a e disse que nunca conheci alguém tão baixa. Flávia virou-se, andando de um lado para o outro sem dizer nada, estava furiosa. Aproximando-se, Marcelo a segurou e pediu com jeito educado e gentil: Ei, vem cá, calma, não fique assim. Como ela pôde? Balbuciou com olhos marejados, quase chorando. Não fique assim por uma atitude nojenta, ousada e infeliz da Renata. Você correspondeu? Perguntou agora chorando. Lógico que não. Eu a empurrei, levantei rápido e até a ofendi. Ela ficou se insinuando e chegou a me ameaçar de assédio, caso eu contasse isso para alguém, incluindo você. Fiquei tão nervoso que assim que ela saiu, eu chamei a Nete e pedi que nunca mais me deixasse sozinho com a Renata. Acabei contando para a Nete o que aconteceu. Ela ficou horrorizada. A Renata me paga, vou falar com ela. Por favor, Flávia, não faça isso, pediu ele mais ponderado. Por enquanto não vamos criar atritos. Seu pai está anunciando que muitas mudanças vão acontecer na empresa e a Renata quer você como aliado dela? Sim, foi mais ou menos isso que ela falou. Escute bem, Flávia. O Rogério vai chegar e de repente o seu pai pode ter outros planos. Ele muda de ideia com facilidade. Vamos pensar em nós, cuidar das nossas vidas. E se a Renata insistir, nós resolveremos este assunto em família e não na empresa, certo? Ela não dizia nada e se esforçava para conter sua raiva, seu ciúme e sua indignação. Para vê-la melhor, Marcelo decidiu mudar de assunto. Meu bem, esqueça isso, sabe? Ontem, quando eu falei com seu pai sobre o nosso casamento, ele me alertou que talvez você quisesse algo mais pomposo para esta ocasião. Eu disse que ia conversar com você e concordo com o que quiser.
Encarando-o, Flávia lembrou com serenidade. Como conversamos algo bem simples e familiar é o bastante. Eu quero ficar com você, não importa como. Então, vamos pensar em algo bem familiar. E só no civil? Sim, só o casamento no civil é suficiente. Sorriu com leve expressão de felicidade. Somos felizes tendo um ao outro. Eu te amo, Marcelo. Eu também te amo. Mas quero que seja bem sincera. Você se importa em morarmos aqui no início? Sei que pode pensar que sempre tive um bom salário, posso comprar uma casa bem melhor, mas tenho outros planos para os investimentos que fiz. Adoro este apartamento, aqui é tão calmo, tranquilo. Então, meu amor, vamos cuidar de nós. Pensaremos na nossa felicidade e marcaremos a data para o nosso casamento. Danem-se os outros. Pensem o que quiserem. Terá de se acostumar com pouco espaço, avisou sorrindo. Será ótimo. Ficaremos mais perto, brincou, mais descontraída. Então eu te peço, não vá falar nada com a Renata. Mantenha as aparências, por favor. Tudo bem, mas se ela me fizer ou falar mais alguma coisa, Flávia, isso não importa. Mudanças e surpresas vão acontecer. Mas isso é como um jogo de xadrez. Temos de aguardar a decisão do outro para um contra-ataque. Aliás, você joga xadrez? Um pouco. O Rogério é ótimo nesse jogo, sempre ganha de mim. Acho que vou gostar muito deste cunhado. Temos muita coisa em comum, brincou Marcelo. Em sua sala, Marcelo verificava algumas posições da empresa e analisava documentos quando bateram à porta pedindo: com licença? Era uma voz grave e Marcelo, sem olhar, pois não queria perder o fio do raciocínio nos papéis que analisava, consentiu educadamente, pois para estar ali, sem que a secretária anunciasse, deveria ser alguém que tivesse liberdade para isso. Pode entrar. Passados segundos, vendo um vulto que o aguardava terminar a leitura, ele ergueu o olhar mecanicamente. Um sentimento nunca antes experimentado envolveu-o fortemente, ao esboçar um largo sorriso em seu rosto. Levantando-se e contornando a mesa, correspondeu aos braços abertos que se fizeram com um firme abraço. Parecia que se conheciam há muito. Rogério! Exclamou feliz, sentindo a voz embargar. Marcelo, como vai? Replicou outro, também emocionado. A fascinante e inexplicável amizade irradiava felicidade no demorado abraço, significando que os laços de solidariedade sobrevivem eternos e fortes. Almas amigas ligadas por simpatia e auxílio em existências anteriores se atraem pela afinidade moral, pelos laços da família espiritual. Afastando-se, um estapeou o rosto do outro num gesto amigo, como se não acreditassem naquele encontro. Sem palavras, Marcelo e Rogério se constrangeram pela falta de argumentos que justificassem as lágrimas de ambos e procuraram disfarçar, pois Flávia e o Sr. Douglas entraram e sentiram o coração também invadido pela emoção de vê-los juntos. Uma luz parecia iluminar o rosto do Sr. Douglas, que passava a ter grandes ideias e esperanças. Vamos, sente-se, pediu Marcelo escondendo o rosto. Nossa, parece que estou matando a saudade de anos, afirmou Rogério. Acho que conversamos muito pela internet, argumentou Marcelo. Nem preciso apresentá-los, comentou Flávia, aproximando-se do irmão, que estava sentado e a abraçou pela cintura. Quando ela afagou-lhe o ombro e beijou-lhe seu rosto. Beijou seu rosto. Quer dizer que estão noivos mesmo, falou Rogério, pegando a mão da irmã e admirando a aliança. Que ótimo! O noivado pode parecer que foi algo precipitado, justificou-se Marcelo. Mas eu e a Flávia já nos gostávamos desde quando eu comecei aqui.
Riu ao dizer brincando: ela não resistiu aos meus encantos, nem eu aos dela. Hoje sabemos o que queremos e não temos motivos para esperar. Se estão certos do que querem, vão em frente, dou a maior força, exclamou Rogério sorridente. Para quando é o casamento? Eu até gostaria muito de comemorar este casamento com uma grande festa como a que a Renata está preparando, mas disse o senhor Douglas, que foi interrompido pela filha. Não, papai, nada disso. Vamos nos casar só no civil, já está decidido. Depois viajaremos. Pensei em dar um almoço quanto antes para que a família do Marcelo nos conheça. Pelo que parece, os planos de vocês estão mais adiantados do que eu imaginava, comentou o senhor surpreso. Onde vão morar? Quis saber Rogério. Em meu apartamento, respondeu Marcelo com simplicidade. Ora, Marcelo, reclamou o futuro sogro, não querem uma recepção, não querem uma festa. Espero que não tenha a ousadia de recusar meu presente de casamento, afinal, sou o pai da noiva. Eu vou lhes dar um apartamento, um ótimo apartamento, empolgou-se o homem. Marcelo ia tomando fôlego para responder quando, num olhar, Flávio inibiu, como se dissesse que aquele não era o momento certo para tratarem daquele assunto. O noivo, estendendo seus desejos como se pudesse ouvi-la, calou-se. Levantando, Rogério avisou. Vejo que o interrompo. Não quero ocupar o seu tempo. Vá lá em casa à noite e conversaremos melhor após o jantar. Hoje pretendo ficar um pouco aqui na empresa, pois estou realmente impressionado com o que você fez. Olha, nem tenho palavras. Quero ver tudo de perto. Agora, meu pai quer que eu vá até a fábrica e, após o almoço, assista à apresentação que é sobre um novo projeto. Ficarei satisfeito se estiver na apresentação. Eu e a Flávia trabalhamos meses nisso. Agora acho que é chegado o momento de pô-lo em prática. Aceito opiniões, não se iniba, falou Marcelo. Um forte aperto de mão e um rápido abraço de cortesia selaram as despedidas. Com a saída de todos, Marcelo respirou fundo. Pensou um pouco na emoção que sentiu ao ver Rogério pessoalmente pela primeira vez. Ficou impressionado com a satisfação. Era como se reencontrasse um amigo após tanto tempo. Quando decidiu voltar sua atenção ao trabalho, um súbito suor frio invadiu-lhe a alma. Um torpor o dominou e sobressaltou-se com o toque do telefone. Pronto? Atendeu ainda sob estranho efeito nos sentimentos. Doutor Marcelo, avisou a secretária. Ligação para o senhor, é a senhora sua mãe. Raciocinando rapidamente, Marcelo analisou a prioridade da apresentação daquele projeto e não gostaria de ficar nervoso com um possível desentendimento com sua mãe. Por isso pediu: Anete, por favor, diga que no momento estou muito ocupado. Se for urgente, peça para ela deixar um recado e mais tarde eu telefono. Ele estava firme no propósito de não se abalar. Até que Anete, após alguns minutos, entrou em sua sala avisando: Doutor Marcelo, aqui estão os relatórios que pediu e acho que é só. Diga, Anete, o que mais? Perguntou, reconhecendo a vaga expressão em que a secretária parecia omitir alguma coisa. É sobre o telefonema de minha mãe? Devo avisá-lo de que, bem, eu acho que a senhora sua mãe não está muito satisfeita. Ela disse algo sobre a Flávia? Perguntou, encarando-a. Disse sim, respondeu constrangida, jogando-se para trás na cadeira que reclinou. Marcelo respirou fundo pela insatisfação e quis saber o que ela disse. Eu acho que o senhor deveria conversar com ela. Sabe, existem mães que têm ciúmes dos filhos e acabam não aceitando a namorada, como se ela o roubasse. O que minha mãe disse da Flávia, Nete? Ela amaldiçoou muito o senhor Douglas. Disse que a culpa de tudo isso acontecer é dele, por desejar um bom casamento para a filha.
e forçá-los a este compromisso. Falou algumas coisas que não fizeram sentido, acho que estava muito nervosa. Disse que o Senhor vai se arrepender por não ouvi-la. Ela ficou descontrolada, chorou um pouco, disse que está incrédula, que tudo isso era um castigo de Deus pelo que ela fez no passado. Tive dó dela. Não quero me intrometer, mas acho que o Senhor deveria conversar com ela. Tudo bem, Anete, pode deixar, vou ligar agora mesmo para ela. Após a secretária se retirar, Marcelo telefonou. Mãe? Antes que Nicole argumentasse qualquer coisa, Marcelo praticamente atacou. Mãe, preste bem atenção no que vou dizer. Problemas de família pertencem só a nós. Eu cheguei ao limite máximo da minha paciência. Se nunca me deu detalhes ou satisfações sobre o meu ou o seu passado, não precisa dar informações da nossa vida à minha secretária, que não precisa saber mais nada a meu respeito. Marcelo, eu... Espera, mãe, praticamente gritou. Estou falando. A senhora não tem o direito de atrapalhar minha vida. Não foi fácil chegar onde cheguei profissionalmente. Se eu dependesse de sua ajuda, seria um analfabeto até hoje e teria de me submeter a podar e colher uvas. Respeitei sua opinião egoísta de me negar o passado, apesar de estar contrariado com isso e nunca ter me exaltado, mas agora chega. Eu a proíbo de ligar para o meu serviço. A secretária não tem nada a ver com os seus conceitos absurdos. A senhora não pode julgar a Flávia por você mesma. Não tem o direito de denegrir a imagem ou os princípios éticos do Sr. Douglas, que além de ser o meu patrão, deu-me crédito e a maior oportunidade de minha vida. Ele reconhece a minha capacidade, me valoriza pelo que eu sou. Ele sim poderia pensar que eu quero dar o golpe do baú, mas não. Quero que saiba que eu e a Flávia somos maduros o suficiente para sabermos o que queremos e por isso vamos nos casar em breve. Não dependo da senhora. Todo o valor que pediu para dividir entre mim e minhas irmãs, que são os lucros das vinhas e a estância que o tio Marco fez, estão aplicados. Se quiser, eu os devolvo. Mas lembre-se de quem pagou todos os meus estudos foi o dinheiro do vinhedo do meu avô. Acho que não lhe devo nada. E não esqueça, não me telefone. Se o assunto for grave, deixe recado com a secretária ou na caixa postal do meu celular. Com um incrível vigor, Marcelo desligou, sem se despedir e sem deixá-la falar. Sentia imensa vontade de chorar pela tristeza que o invadia e o arrasava como homem, como filho sempre educado. Uma preocupação o dominava. Como explicaria para a família de sua noiva aquela atitude de sua mãe? Como poderia realizar um almoço de confraternização agora? Não seria nada fácil explicar tudo aquilo. Bem mais tarde, finalizando a reunião, Marcelo falava: temos de continuar investindo no crescimento da empresa. E isso só é possível com o lançamento de novos produtos e serviços. Limitarmos-nos a confecções habituais em peças de louças, xícaras, copos é pouco, falava com eloquência. O mercado de vidro em peças esculturais, decorativas, lustres e arandelas mais modernos com novo design e tudo mais, o que apresentei aqui tem de ser invadido por nós e se tornará uma atração para o consumidor pela beleza e preço acessível pela matéria-prima, ser de origem reciclável. Essa é uma estratégia crucial para o crescimento e investimento garantido. Marcelo calou-se, aguardando alguns diretores trocarem ideias entre si. Observador, Rogério ouvia atentamente e calado. Entretanto, um semblante de contentamento espelhava em seu rosto. Um pouco mais de conversa e os diretores ficaram incumbidos de analisar os favorecimentos e os possíveis riscos sobre aquela decisão, cada qual em sua área.
A reunião iria ser dada por encerrada quando o Sr. Douglas anunciou, sempre ostentando seu orgulho poderoso: tenho um último comunicado a fazer. O silêncio foi absoluto. Sem demora, o presidente continuou firme e arrogante. Pela capacidade de inovar, elevar a reputação desta empresa, que praticamente estava para fechar as portas e, depois de bem reestruturada, voltou a oferecer lucro e garantia de emprego a inúmeros funcionários, eu, como presidente e único proprietário, passo ao Dr. Marcelo, a partir de agora, o cargo de presidente desta organização. Um murmurinho foi ouvido, mas o Sr. Douglas interrompeu. E não é só. Com um testamento feito em vida, que vigora desde já, e com a garantia de perfeita saúde mental e física, para que não se conteste a minha decisão, fiz a divisão acionária da equipe em 4 sócios. Para que não perca a presidência, o Marcelo será o acionista majoritário, com 30% das ações. À minha filha Flávia cabe a parte de 22%. A Renata fica com 16%, o meu filho Rogério com o controle de 16% e a Kátia também com 16%. Ao meu filho Douglas Júnior não deixo nada. Todas as providências já foram tomadas sob as formas da lei, a fim de que nenhum herdeiro ou demais acionista, tampouco o conselho administrativo, possam contestar minha decisão. É só. Atordoado, com o coração opresso, Marcelo não conseguia sorrir ao receber os cumprimentos e ser estapeado nas costas. Não conseguia dizer uma única palavra em meio ao murmurinho que se fez, com a saída dos diretores e alguns gerentes. Empalidecendo a cada minuto, Marcelo se sentou. Tendo a boca ressequida, tomou um gole de água, segurando o copo com certo tremor na mão. Renata, Paulo, Flávio e Rogério permaneceram na sala de reunião junto com o Sr. Douglas, que observava a reação de Marcelo, que não erguia o olhar. Indignada com a decisão, Renata não suportou e reclamou: papai, não acha que está sendo injusto comigo, com o Rogério e com a Kátia? Não, respondeu austero. O Rogério foi quem me aconselhou sobre esta partilha. Ele me fez ver que você, ele e a Kátia vivem dos lucros, que o Marcelo batalha diariamente para obter. Se dependesse de você, não haveria empresa alguma. Mas para a Flávia foi concedido o controle de 22% das ações. Ela é filha tanto quanto eu. A Flávia foi a única aliada fiel ao Marcelo e se empenhou em tarefas incessantes para ajudá-lo com conhecimentos, informações e tudo o que ele precisou. Isso acelerou os resultados. Os demais duvidavam, criticavam e só faziam o que o Marcelo indicava após as minhas exigências para tal. Inclusive você, Renata, não acreditou que alcançaríamos este patamar que a sustenta hoje. Reclamou até do valor que eu comecei a gratificar o Marcelo pelas metas que ele alcançava. Agora chega. O que eu tenho me basta. Estou no momento de parar, já estou velho, cansado, e estava desapontado por deixá-los sem um futuro garantido. O Marcelo, como presidente, é o único jeito de vocês não ficarem na miséria. Papai, retrucou Renata, o senhor ofende a minha capacidade e inteligência, e você me ofende com a sua ganância e incompetência. Se tivesse capacidade e inteligência mesmo, você a teria usado para erguer esta organização como Marcelo fez, e por hoje chega. O assunto está encerrado e decidido. Vocês não têm sequer o direito de contestar. Contrariada e sisuda, Renata se retirou acompanhada de Paulo. Marcelo segurava a fronte com uma das mãos. Estava com feição séria e sem dar qualquer palavra. Olhando-o, o Sr. Douglas riu ao considerar.
Consegui deixá-lo tão surpreso como quando chegou em minha casa, com aquele par de alianças. Quanta ousadia, menino! Gargalhou em seguida. O rapaz tentou esboçar um sorriso que logo se desfez. Flávia, preocupada com o noivo, arrumava os papéis do projeto sem dizer nada. Rogério levantou, estapeou o ombro de Marcelo e o convidou. Vamos tomar um café? Sim, claro. Mas antes de sair, virou-se para o senhor Douglas e assegurou: o senhor sabe qual é a minha opinião sobre isso. Eu não quero esta presidência nem as ações. Daqui a pouco você se acostuma com a ideia. Riu o homem que não deu importância, avisou antes de sair. Flávia, vá até minha sala daqui a pouco. Longe dos demais, enquanto tomavam café, Marcelo relutava ao desabafar com Rogério. Eu disse ao seu pai que não queria assumir a presidência, muito menos as ações. Eu tenho outros planos, Rogério. Essa é uma empresa familiar. Viu como a Renata reagiu? Como eu posso cobrar funções e fazer exigências a um acionista e diretora como ela? Quase fui demitido quando avisei que o Paulo era improdutivo. E seria melhor ele deixar o quadro de funcionários desta empresa. Eu nem imaginava que eles eram noivos. Você está surpreso e nervoso. Acalme-se primeiro. A palavra da Renata não vale nada. Espere alguns dias antes de tomar qualquer decisão. Não seja precipitado. Nós vamos conversar e depois você vai entender muita coisa. Agora não é o momento. Desculpe-me, mas não tenho condições de aceitar o seu convite para o jantar. Hoje o dia foi demasiadamente estressante. Não estou bem. Não gosto de ficar nervoso e... Está com problemas? Perguntou Rogério naturalmente, como se fossem grandes confidentes. Não tenho nada com isso, mas estavam falando de se casarem logo. A Flávia está grávida? Não, quem me dera fosse isso, riu. Depois falou mais sério, é com a minha mãe. Você nem imagina o que está acontecendo. Posso ajudar em algo? Acho que não, Rogério, murmurou Marcelo cabisbaixo. Já posso até imaginar o que seja, avisou Rogério. Depois de pensar um pouco, a sua mãe acha que você está agindo impulsivamente em relação ao romance que tem com a Flávia. Acha que foi precipitado com o noivado e ficou assombrada ao saber que querem se casar. Você é adivinho, é? Perguntou Marcelo rindo. Não, está escrito na sua cara. Minha mãe sempre foi meio distante de mim. Outra hora eu conto detalhes. Agora o que me magoa é que ela não entende que eu e a Flávia temos um forte sentimento um pelo outro. É algo que não controlamos. Desculpe-me falar assim, é sua irmã. Mas a verdade é que não conseguimos ficar um sem o outro. E a dona Nicole ficou horrorizada desde o dia em que a Flávia atendeu ao telefone no meu apartamento e era cedo demais para ela estar ali, entende? Fique frio, muitas coisas mudam. Sua mãe acabará concordando. Espero que sim. Disse sem tantas esperanças. Ficarei bem embaraçado se minha mãe não for ao almoço que a Flávia planeja. Isso nós podemos controlar, não se preocupe, eu falo com minha irmã. Os dois conversaram por mais um tempo, até que Marcelo retornou à sua sala e, sem conseguir trabalhar devido às preocupações que o atormentavam, aguardou ansioso pelo fim do expediente para ir embora. Não aceitando o convite para o jantar, Marcelo decidiu ir para o seu apartamento explicando à noiva que precisava ficar sozinho, pois havia discutido novamente com sua mãe e aquilo o estava angustiando. Não desejaria se sentir amargurado ao lado dela, pois Flávia merecia toda a sua atenção. Ela compreendeu e aceitou sem reclamar. Refletindo muito sobre sérias decisões que decidiu tomar, Marcelo fez toda uma retrospectiva de sua vida, de suas experiências, conquistas e decepções. Analisando tudo com meticulosidade,
acreditou que não havia mais motivo para esperar, uma vez que tinha certeza de seu forte amor por Flávia. Comparava seus sentimentos com o ar que necessitava para sobreviver e decidiu que marcariam a data para o casamento quanto antes, independente da opinião dos outros. No dia seguinte, Marcelo e Flávia foram ao cartório agendar o casamento para ser realizado em menos de 50 dias, o tempo suficiente para correrem os proclamas. Isso irritou incrivelmente Renata, que ficou furiosa pelo fato da irmã se casar cerca de um mês antes dela. Tinha certeza de que a irmã havia planejado tudo. Se Flávia juntasse suas ações com as de Marcelo, teriam 52% de controle acionário da empresa, o que lhes daria grandes poderes. Isso Renata não poderia suportar.